Pessoal, prometo ser bem breve, né? Eu sei que nas últimas aulas eu tenho feito elas bastante extensas para vocês, mas tem sido muito necessário, tá? Eu peço desculpas, né, já inicialmente. Sei que muitos têm ficado chateados com isso, mas era preciso, senão a gente não dá conta de vencer o conteúdo. Nós estamos tendo menos aulas, né, menos tempo, e os prazos são praticamente os mesmos, né? Então é preciso não correr, mas que a gente faça às vezes alguns sacrifícios, né? E aí vocês dão pausa lá no vídeo, assiste ele quantas vezes for necessário, ok? Então vamos lá. Lembrando para vocês que nós falamos ontem na nossa aula introdutória sobre climatologia, que nós fizemos aquele clichê, né, da diferença entre clima e tempo. Eu vou relembrar aqui os conceitos que nós vamos precisar trabalhar com algumas coisas aqui hoje, né? O clima como sendo algo padrão, o tempo algo momentâneo, do momento, né? Então, toda vez que eu pensar na questão do tempo, é a manifestação da atmosfera num momento específico. Está quente agora, está chovendo. É uma manifestação agora da atmosfera. O clima, ele vai ser, já que ele é um padrão, ele vai ser definido aí por uma repetição sucessiva de tempos. Para eu analisar um clima, eu preciso analisar 30 anos de um tempo, de um determinado lugar. Todos os dias, por exemplo, durante 6 vezes ao dia, nos mesmos horários, eu vou medir lá a umidade do ar, a temperatura, vento, aquela coisa toda. E aí, depois de 30 anos, eu consigo chegar ao clima daquele local. Tá? Fazendo uma analogia bem rápida, o clima, ele deixa eu pegar aqui, o nosso livro. O tempo é o capítulo que nós estamos estudando. Dá para entender? Então, olha só. Nesse contexto, né, nós estudamos uma parte muito interessante na aula de ontem, na questão relacionada à pressão atmosférica. Né? Nós vimos que na questão da pressão atmosférica, deixa eu pegar aqui minha canetinha, nós vimos que ela pode variar de acordo com a altitude, ou ela pode variar de acordo com a temperatura, não é isso? Predomina um ou outro. E olha só, então eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor, tem aqui, agora eu estou de preto, uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. A pressão dessa que está aqui numa altitude menor será maior. Ok? A pressão aqui é maior do que a pressão que está aqui. Então eu posso dizer, né, que quanto mais alto, menor a pressão, menor o peso, né, do ar lá sobre a cabeça daquele indivíduo. Mas aqui ela está variando em relação à altitude. Só que ela também pode variar em relação à temperatura. E aí nós vimos um conceito bem legal de baixa pressão atmosférica e alta pressão atmosférica. Não é isso? E a baixa pressão atmosférica é quando eu tenho correntes ascendentes do ar. Em locais mais quentes, o ar fica menos denso, né? Então ele tende a fazer o quê? Deixa eu fazer um negocinho aqui, uma frescura, vai ficar bonito. Então o ar, ele tende o quê? A ascender, ele sobe. Não é isso que nós vimos?
A temperatura é mais alta em locais de baixa pressão. Em locais de alta pressão, que a temperatura é mais baixa, né? Se eu tenho alta pressão, significa que o ar é descendente, então o ar desce. O ar desce e vai ocupar o espaço daquele lugar que estava com baixa pressão, que subiu. Ele vai fazendo esse ciclo aqui. Este local aqui está com a temperatura mais baixa. Esse movimento do deslocamento do ar entre a alta e a baixa pressão é o que nós chamamos de ventos. Ventos nada mais são que ar em movimento. Entenda isso que você vai entender praticamente tudo da climatologia. Tá? O vento, o ar sempre vai se deslocar da alta para a baixa pressão. É a mesma coisa se você pegar uma garrafa de água, uma garrafa de refrigerante e apertar ela. Quando você aperta ela, você está colocando alta pressão nela. E o que tende o fluido que está lá dentro tende a fazer? Ele tende a procurar um local de baixa pressão. É a mesma coisa que vai acontecer na natureza. Ok? Então nós vamos ver isso relacionado à chuva agora. Olha que interessante. Só vai ter esse slide aí, ó. E eu vou descrever alguma coisa para ele. Precipitação. Muita gente confunde, né? Muita gente fala que precipitação é chuva, né? Que são sinônimos. Cuidado. Isso você pode errar feio, porque chuva é um tipo de precipitação. Mas o que é precipitação? É o retorno da água da atmosfera para a superfície através de uma queda. Então preste atenção. Precipitação, retorno da água da atmosfera para a superfície através de uma queda. E essa queda, ela pode se dar de 3 formas. Então, esta queda, esse retorno da água da atmosfera através de uma queda, ele pode se dar de 3 formas, por 3 tipos. Através da neve, uma precipitação, né, nival, que nós chamamos, pelo granizo e pela chuva. Ok? Então, pessoal, olha que interessante. Então, a chuva é um tipo de precipitação, mas existem outras 2 formas de se precipitar, tá? Que a água possa retornar da atmosfera para a superfície terrestre. Nós vamos focar, obviamente, aqui na chuva, que é a que tem a maior relevância para as nossas provas, para os nossos estudos, ok? Um importante detalhe aqui, ó, não confunda. Ó, não confunda. Precipitação, neve, granizo e chuva. Quando eu falo de precipitação, eu tenho neve, granizo e chuva. Não confunda com orvalho e geada. Isso aqui não são precipitações, ok? Esses fenômenos do orvalho e da geada são ocorrências que nós chamamos de superficiais. Eles precisam de uma superfície, tá? Ocorrências superficiais. Vou explicar.
que quer dizer isso? Até colocar aqui um diferente, que acho que é assim, um diferente, não tem mais. O que é um orvalho? É a condensação por contato. O vapor está próximo da superfície terrestre, ele entra em contato com alguma coisa que está mais... né? Ele entra em contato com alguma superfície, ele forma um orvalho. Isso não é uma precipitação. Ok? Não há uma queda através de um retorno da água para a superfície terrestre. É o vapor que está próximo da superfície que entra em contato ali no carro, por exemplo, e tem a formação do orvalho. Um exemplo. E quando está muito frio, esse orvalho ele acaba congelando. E aí eu tenho a formação da geada. Então, são ocorrências superficiais. Não são precipitações. Eu já vi falando. Orvalho e geada são tipos de precipitação? Não. Ok? Porque são ocorrências superficiais. E a neve, o granizo e a chuva são tipos de precipitação onde eu tenho, de fato, o retorno da água da atmosfera para a superfície. E ela volta como? Através de uma queda. Legal? Então vamos entender, vamos estudar um pouquinho aqui de chuva. Né? Mas antes nós estudarmos os 3 tipos de chuvas que nós precisamos aí entender, né? Nós precisamos falar um pouquinho da ocorrência, o porquê da ocorrência de chuvas. Porque para ocorrer chuvas, a gente tem que ter uma condição mínima que viabilize esse processo. Tá? Então, antes de eu falar dos tipos de chuvas, né, que eu vou focar em chuva, obviamente, que é o que cobra-se, né, antes de eu falar dos 3 tipos de chuvas, né, eu preciso entender, né, que precisam de algumas condições mínimas para viabilizar um processo de formação de chuva. Primeiro, obviamente, você tem que ter vapor d'água disponível na atmosfera, seguida de uma instabilidade. Então, preciso de vapor d'água seguido de uma instabilidade. Acompanhe comigo aqui. Olha só, vou fazer um desenho aqui e a partir dele vou explicar. Eu tenho um local de alta pressão. Um local de alta pressão, o ar é descendente, né? Peso. Então, olha aqui. Vou colocar assim. Esse ar ele vai deslocar, não vai? Ele vai deslocar até próximo da superfície, vai aquecer. Lembra do balanço energético? Falamos na última aula. Ele vai aquecer e vai através de uma célula convectiva, ele vai subir novamente. Quando ele estiver lá em cima, ele vai o quê? Precipitar. Olha a chuva. Esse processo aqui, nós já vimos o nome, né? Esse deslocamento aqui, ó. Ventos, não é isso? Ventos. Justamente isso aqui que nós temos que entender, ó. Esta instabilidade que vai gerar aqui, ó. Calma que eu vou explicar mais. Esta instabilidade que vai gerar aqui, que vão levar aos 3 tipos de precipitação. Tá? Essa instabilidade, o que acontece? Ela vai promover a ascensão desse vapor, dessa umidade, né? Ela vai promover, então, a ascensão da umidade na forma de vapor, fica melhor dizendo assim, para os níveis mais elevados. Olha lá, subiu as nuvens. Onde temos a temperatura, ela é o quê? Menor. Então, quando, né, essa instabilidade, né, que eu falei com vocês que desloca da alta, quando ele vai para baixa, o que acontece? Vai entrar numa célula convectiva, entrou numa instabilidade.
né? Então, ele vai pegar esse vapor, essa umidade que está, né, próxima à superfície, nas áreas mais baixas, e vai subir com ela. Quando ele sobe para as temperaturas, para os níveis mais elevados, desculpa, a temperatura o quê? Cai. Quando a temperatura cai, né, vai ocorrer o que? Um processo de condensação. Então, percebam, a chuva necessariamente está associada a uma instabilidade atmosférica, tá? Então, toda chuva ocorre porque existe uma instabilidade atmosférica. Quando nós estudamos, então, tipos de chuva, igual eu vou ensinar aqui, os 3 tipos de chuva, na verdade estamos estudando tipos de mecanismos que criaram essa instabilidade aí. Para fazer o quê? O ar cheio de umidade subir e condensar, né? E formar precipitação. Entenderam? Então, quando nós estudamos tipos de chuvas, nada mais estamos estudando do que os mecanismos, os tipos de mecanismos que criaram o quê? Essa instabilidade aqui que vai fazer chover. Isso que você precisa saber, tá? Aí, você sabendo então que os tipos de chuvas são os mecanismos que criaram a instabilidade que vão levar à chuva, como eu falei, agora você pode entender cada um, como eles acontecem de maneira muito simples. Olha a chuva convectiva. Nós temos aqui a superfície terrestre. Ficou meio torta, mas essa é a superfície terrestre. Eu tenho aqui aquela coisa linda, que é o Sol. O Sol, ele manda os seus raios através das ondas curtas, não é? Nós estudamos o balanço energético, ó, chamado de radiação. A Terra vai absorver parte dessa radiação e vai o quê? Devolver para a atmosfera o processo chamado de irradiação, que é o que vai esquentar, né? Então aqui eu tenho a radiação e aqui eu tenho a irradiação. Não é isso? O que vai fazer aqui, ó? Quando eu esquento muito aqui, ó, quando eu tenho em locais as chuvas convectivas, olha só, vai formar uma convecção, né? Lembra o que é uma célula de convecção? Olha só, eu tenho dias que estão muito quentes, o Sol vai mandar mais radiação. E a Terra vai liberar mais irradiação. Então, eu tenho uma ascensão muito forte de ar quente carregado com bastante umidade. Então, esse ar quente aqui, o que ele vai fazer? Quando ele sobe aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Quando ele sobe até as camadas mais altas, ele vai formando nuvens. E aí ele forma aquela nuvem grandona, preta, lá no céu. Olha que nuvem esquisita que eu fiz aqui. Aí cai aquela chuva forte, rápida. Chuva convectiva é conhecida aí, ó. Deixa eu... o meu plano aqui não ficou legal não, né? A superfície terrestre onde é que tá? É conhecido como chuva de verão. Sabe aquele pancadão de chuva? É isso. É uma chuva convectiva. Por quê? Em dias mais quentes, a superfície vai aquecer tanto, né, que ela vai liberar mais radiação, o ar muito quente vai subir. Quando ele chega lá em cima, ele vai resfriar muito rápido, ele cai. Ele cai na forma de chuva, tá? Porque ele vai subir com muita umidade. Ele acontece no verão, né? E é por isso que chove muito no nosso verão aqui, mas é aquele pancadão, já perceberam? Chove rapidinho, para. Tranquilo? Chuvas convectivas, forte e rápida. Então, olha só, a radiação solar aí, muito forte no verão, nós vamos ter também
uma maior irradiação. O aquecimento excessivo da superfície terrestre e atmosfera cria as correntes de convecção que vão gerar essas nuvens, que elas têm a base e o topo delas são grandonas. Assim, já viu aquelas nuvens quando você olha assim para o céu, o céu está pretinho? Essas nuvens, elas chamam-se cúmulos nimbus. É quando vai cair aquela chuva. E aqui, ó, às vezes a ascensão desse ar aqui é tão rápida, ele sobe mais do que o ponto necessário aqui. Aí por que cai granizo? Porque ele chega aqui, ele ultrapassa um pouquinho o limite aqui, ó. E esse ar o que? Ele congela, né? As partículas aqui, ó, o vapor congela aqui. Então ele desce a nuvem aqui, ó, na forma de gelo. Aí cai aqueles bloquinhos que parece que, como diz os meninos, granito caindo do céu. Mas é granizo. Essa é a chuva convectiva. Bom, nós temos as chuvas orográficas, né? Oros está relacionado a relevo. Então são chuvas provocadas pelo relevo. Muito comum no litoral brasileiro, onde eu tenho a presença o quê? Das serras ali, não é? Então olha o que acontece. Vamos desenhar mais uma vez a superfície terrestre. Desenho aqui, ó. Vamos ver se eu... Olha que bonito. Isso aqui é o mar. O que vai acontecer? A umidade oriunda do mar, ela encontra uma vertente, o relevo, né? Que nós vamos chamar aqui, ó, essa parte do relevo aqui, que é essa parede, né, do relevo aqui, nós vamos chamar de barlavento. Bala de barrar o vento. Então, aqui, ó, a umidade que sopra aqui do mar em direção ao continente, ó, ao ar, vem aqui, ó, cheio de umidade. Ele vem todo feliz aqui, ele chega aqui e fala, opa, uma vertente, um barlavento, vai me barrar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir. Ele começa a subir. Quando ele começa a subir, o que acontece com a temperatura? Cai. Né? E vai condensar. Quando ele condensa, o que provoca aqui? Chuva. Chuva orográfica. E aí ele desce aqui, ó, com menos umidade. Ok? Essa parte, quando ele desce aqui com menos umidade, é claro que ele tem umidade ainda, é chamado de sotavento. Barrou o vento, soltou o vento. Barrou, soltou. Ok? Essa é a chuva orográfica, muito comum no litoral brasileiro. Ok? Vamos ver mais uma? Olha aqui, ó. Chuvas frontais. Olha as chuvas frontais. Essa aqui é bem simples de acontecer. Eu tenho aqui. Ela é provocada. Vou colocar aqui, né? É melhor. Provocada pelo encontro de massas de ar. Pelo encontro de massas de ar. Como assim? Aqui, ó. Eu tenho uma massa de ar quente, que vai ter esse sentido aqui. E eu tenho aqui, nossa, não vai dar para, acho que vai dar. E uma massa de ar frio que vai deslocar nesse sentido aqui. A massa de ar quente,
fria. A massa de ar quente, né, como ela vai estar mais leve, menos densa, ela vai subir. Aqui, quando ela sobe, o que acontece? Ó, aqui, ó, ela começa a subir. Ela vai subir para camadas mais superiores da atmosfera e vai condensar. É como se a camada, a massa de ar frio, né, ela empurrasse a massa de ar quente. Entenderam? E aí ela começa o quê? Ó, a chover aqui. Essa chuva aqui, sabe aquela chuva lenta, fraca, aquela chuva chata que fica aí o dia inteirinho chovendo? É isso aí, ó, uma chuva frontal. O que acontece? Uma massa de ar frio, uma frente fria, né, ela acaba o quê? Quando ela encontra com uma massa de ar quente, a massa de ar quente ela tende a subir, porque a massa de ar frio é mais pesada, né? Ela fica embaixo, ela acaba empurrando essa massa, né, de ar quente para as camadas superiores, a temperatura está menor, o vapor da água lá vai o quê? Condensar e vai precipitar na forma de chuva. Então esses são os tipos de chuvas que você tem que saber para a sua prova e para a sua vida, para você poder tirar onda aí com seus amigos e com a sua família. Então, o que você precisa tirar para essa aula aí, que quando a gente estuda tipo de chuva, igual nós estudamos aí, nós estudamos aí os mecanismos que criaram a instabilidade. Perceberam todos os mecanismos, os 3 mecanismos aí que vão gerar a instabilidade para a formação da chuva? É isso que você precisa saber, tá? Existem as 3, convectiva, orográfica e frontal. Convectiva, chamada chuva de verão, forte e rápida. Chuva orográfica, provocada pelo relevo, muito comum no litoral brasileiro. Tá? Nós temos a presença das serras, né, no litoral, é por isso. E a chuva frontal, quando ela é provocada pelo encontro de massas de ar, daquela chuva lenta, fraca, chata, insuportável, que ela fica o dia inteiro chovendo. Você olha e fala, não vai parar de chover mais? É aquela que serve para te irritar e molhar o seu sapato e sua meia, e você tendo que lembrar que às vezes você terá que ficar o dia todo com esse calçado sem poder trocar, com ele molhado. Muito obrigado pela aula, foi mais curta que as outras. Até a próxima. Tchau para vocês. Valeu!